Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para ler mais um trecho do livro Diário de Berlim, escrito por William Shirer, em 1934, entre 1934 e 1941. Estamos agora neste vídeo de número 36, no início da guerra, bem nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. E vamos dar sequência, então, ao vídeo 35, onde começamos a parte 2, que trata da guerra propriamente dita. Meu nome é Raquel Rangel Cesário e eu estou aqui relendo para mim e lendo este livro para você. Berlim, 4 de setembro de 1939. Já passa da meia-noite nenhum ataque aéreo, mesmo com franceses e ingleses na guerra. Será possível que finalmente, nesta nova grande guerra, não pretendam bombardear as grandes cidades, as capitais, os civis, as mulheres e as crianças? O povo já respira com mais facilidade, pois nas primeiras 2 noites não pôde dormir muito bem. Esta noite, pelo retorno de Nova York, ouvi a notícia do afundamento do Athenia, que transportava 1.400 passageiros, inclusive 240 norte-americanos. Os ingleses afirmaram que foi um submarino alemão que o meteu a pique. Entretanto, os alemães deram-se pressa em desmentir essa versão, embora a imprensa e o rádio tenham sido proibidos de fazer qualquer referência ao assunto até amanhã. Senti-me acabrunhado de ter que falar de Berlim durante toda a noite, depois de ouvir aquela notícia, e tive que abandonar por alguns minutos a habitual linha de conduta que adotei para explicar a minha posição de locutor norte-americano. Isto é, que tinha sido encarregado de transmitir as notícias da Alemanha, que as declarações oficiais, como o desmentido de que fora um submarino alemão que torpedeara o Athenia, também faziam parte integrante dessas notícias, e que as ordens expressas que recebera de meus superiores nos Estados Unidos me obrigavam a silenciar as minhas opiniões pessoais. O alto comando estabeleceu a censura para tudo o que transmito. Mas, felizmente, o chefe dessa censura é um oficial de marinha, homem decente e honrado. No decorrer destes últimos dias, fui obrigado a dizer-lhe algumas verdades, em tom um pouco violento. Porém, devo confessar que, dentro dos limites das suas atribuições, tem se mostrado perfeitamente razoável. A guerra começa a atingir o homem da classe média. Hoje à noite foi publicado um decreto gravando com uma sobretaxa de 50% o imposto de renda, além de estabelecer um considerável aumento nos impostos que incidem sobre a cerveja e o fumo. Além disso, foi publicado ainda outro decreto fixando o preço dos artigos de consumo e o salário dos trabalhadores. O pessoal das embaixadas da França e da Grã-Bretanha partiu hoje de Berlim, tendo viajado em 2 grandes trens especiais. Fiquei um tanto chocado ao observar que, enquanto os soldados estão se matando nas trincheiras da linha de frente, todas as sutilezas diplomáticas foram observadas por ambas as partes, até o último instante. Que cara fizeram os alemães quando foi anunciado esta noite que os ingleses tinham bombardeado Wilhelmshaven e Cuxhaven pela primeira vez? Isso trazia a guerra para dentro de casa, e tive a impressão de que ninguém gostou da perspectiva. Nós estamos, um comentário meu, né, nós nos aproximamos da guerra, das guerras a partir do cinema, dos filmes, né, pelo menos essa é a minha experiência agora com a guerra na Ucrânia, a gente vê alguma coisa nos jornais, e com outras guerras também, né, que no Oriente Médio, na Síria, mas é uma coisa muito distante de nós, né? E os detalhes da vida comum no dia a dia às vezes passam despercebidos. E aqui ele começa a falar desses efeitos, desses impactos no dia a dia, né? A taxação de produtos, o racionamento, a corrida para os abrigos.
Berlim, 5 de setembro de 39. Coisa estranha que se passa na frente ocidental. Ainda hoje, a Wilhelmstrasse garantiu-nos que nem um único tiro fora trocado até agora entre as linhas Maginot e Siegfried. Aliás, um funcionário chegou a dizer-me, muito embora duvide de suas palavras, que as tropas alemãs que guarnecem as fortificações da fronteira francesa estavam irradiando para os poilos, em francês, a seguinte frase: nós não faremos fogo se vocês não fizerem primeiro. Voltando aqui mais um pouquinho, repetindo a última frase para esclarecer uma expressão, ele vinha dizendo que um funcionário chegou a dizer-lhe que as tropas alemãs que guarneciam as fortificações da fronteira francesa estavam irradiando para o lado de lá a frase: nós não faremos fogo se vocês não fizerem primeiro. E nesse trecho, ele falou que a irradiação era para os poilos, que é uma expressão em francês que significa cabeludo, e é como os soldados franceses das trincheiras eram chamados durante a Primeira Guerra. E segundo vir aqui no Google, raramente os soldados franceses foram chamados assim durante a Segunda Guerra. Mas nós estamos aqui na primeira semana de guerra, e então acho que é natural que uma expressão que foi conhecida e usada muito na Primeira Guerra ainda estivesse sendo usada, né, que o jornalista aqui tenha feito referência a ela. Continuando o texto do Schiller. Esse mesmo informante acrescentou ainda que os soldados franceses içaram uma faixa pendurada a um balão de gás, dizendo o mesmo aos alemães. A RRG, aqui tem uma nota de rodapé, RRG significa Reichsrundfunkgesellschaft, que é a companhia radiofônica alemã, né? Estadual. Estadual, quero dizer, nacional, do Estado, né? E aí ele a trata por RRG. A RRG fez hoje sua primeira irradiação das linhas de frente, que parecia perfeitamente real. É claro que se tratava de um disco. Os alemães me darão a necessária permissão para fazer o mesmo, mas as emissoras americanas não consentirão na irradiação de discos. O que é uma pena, pois é esta a única maneira porque o rádio pode realmente fazer a reportagem da guerra diretamente das linhas de frente. Julgo que estamos perdendo uma oportunidade extraordinária, muito embora Deus saiba que eu não tenho a menor ambição de morrer como herói em plena linha de batalha. A fortaleza de Graudenz caiu hoje, e os alemães arremessaram-se através do corredor. Depois de um início vagaroso, parece agora que eles estão avançando com rapidez incrível. Na área do sul, Cracóvia está totalmente cercada. Berlim, 6 de setembro de 39. Cracóvia, a segunda cidade da Polônia, foi conquistada hoje à tarde. Além disso, o alto comando anuncia também a queda de Kielce. Conferindo essas informações no mapa, fiquei estarrecido ao verificar que esta cidade está situada muito a oeste de Lodz e Cracóvia, quase ao sul de Varsóvia. Ninguém poderia supor que o exército alemão já tivesse avançado tanto. Apenas com uma semana de campanha, os alemães conseguiram chegar muito além de suas fronteiras de 1914. As coisas estão tomando o aspecto de um colapso da parte dos poloneses. Soube essa noite que o transatlântico Bremen conseguiu ludibriar o bloqueio inglês e chegou hoje a Murmansk, no litoral extremo norte da Rússia, depois de ter saído de Nova York. Tenho a absoluta certeza de que sou a única pessoa em toda a cidade a saber essa notícia. Assim, corro ao microfone e entro no ar para transmitir o furo. Mas, no último instante, a censura militar cortou o meu noticiário, avisando-me que eu não poderia fazer a menor alusão ao fato. Mais tarde, Joe Barnes e eu viemos para o meu quarto de hotel à 1 da madrugada, a fim de discutir a situação.
Temos a impressão de que a Grã-Bretanha e a França não procurarão derramar muito sangue na frente ocidental, preferindo manter um bloqueio de ferro em torno da Alemanha e esperar pelo seu colapso. Mas, enquanto isso, como é natural, a Polônia será arrasada. Berlim, 7 de setembro de 1939. Ouvi hoje muitos rumores sobre paz. A opinião geral é a de que, após a vitória da Alemanha sobre a Polônia, Hitler pretende oferecer a paz às democracias do Ocidente. Anotei cuidadosamente essas informações. Pretendo irradiá-las na minha transmissão desta noite, mas o censor não permitiu que mencionasse uma única palavra sobre o assunto. Faz agora justamente uma semana que começou o, entre aspas, contra-ataque contra a Polônia, e segundo fui informado por um amigo militar, os exércitos alemães já se encontram apenas a 30 quilômetros de Varsóvia. Foi publicado hoje um novo decreto estabelecendo a pena de morte para qualquer um que, entre aspas, ameace o poder defensivo alemão. Poder defensivo, ouçam bem. Uma expressão que dará a Himmler, o chefe supremo da Gestapo, plena liberdade de ação. Um outro decreto obriga os trabalhadores a aceitarem novos empregos, mesmo que sejam mais mal remunerados que os ocupados anteriormente. Berlim, 8 de setembro de 1939. O alto comando alemão anuncia que às 17 horas e 15 minutos, as tropas alemãs alcançaram Varsóvia. Esta notícia foi transmitida pelo rádio às 19 horas e 15 minutos. Imediatamente em seguida, uma banda militar executou o Deutschland über alles e o Horst Wessel. Hino nacional e marchas. Deutschland über alles significa Alemanha acima de tudo. E Horst Wessel é o nome de uma marcha, é o nome de um mártir, de uma pessoa que morreu depois da Primeira Guerra e que virou mártir do Partido Nazista, e uma marcha foi alçada a hino nacional com o nome dele. Até mesmo os nossos adidos militares ficaram atordoados com a notícia. Entretanto, nas ruas de Berlim não se registrou nenhuma manifestação ruidosa. Viajando no metrô, a caminho da RRG, pude observar a estranha indiferença do povo ante a notícia sensacional. E enquanto a Polônia está sendo arrasada, nenhum único tiro, assim dizem os alemães, foi disparado na frente ocidental. A primeira pessoa a ser executada, de acordo com os termos de um dos decretos de ontem, Himmler não perdeu tempo. Foi um indivíduo chamado Johann Heinen, de Dachau. Foi fuzilado, segundo anuncia a declaração oficial, abre aspas, por ter se recusado a tomar parte nos trabalhos de defesa, fecha aspas. A NBC e a Mutual suspenderam as suas irradiações europeias, e Clauber enviou-me um cabograma dizendo que continuaremos sozinhos. Foi ótima a ideia que tivemos de organizar uma turma de repórteres norte-americanos. Voltei cedo para casa esta noite, 1 da madrugada. A primeira vez que tal acontece desde o início da guerra. Assim vou aproveitar toda uma noite de sono. Ouvi hoje Ed, quando transmitiu seu programa de Londres à noite. Pareceu-me morto de cansaço, da mesma forma que eu, depois de ter estado no ar noite e dia, quase sem dormir, durante um mês. A guerra vai tomando forma e nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Lembre-se de curtir este, compartilhar, deixar seus comentários, se inscrever no canal. Até a próxima.